Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Estatuto da Criança e Adolescente, um marco da proteção à infância no Brasil, completou 24 anos. Para falar dos avanços na proteção aos direitos da criança e das falhas na observação do ECA, eu hoje entrevisto o juiz Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, da Vara da Infância e da Juventude da Lapa, em São Paulo. Agradeço sua presença 24 anos depois. A sociedade passa por um processo de mudança. A lei não é estática. A lei se aplica a uma sociedade que se transforma. O ECA precisa ser revisto? O ECA, como toda legislação e como você colocou, ele precisa de algumas adaptações a uma realidade que se alterou nesses 24 anos. Mas, de uma forma geral, ainda é uma legislação moderna e uma legislação que busca, e acredito, corretamente, a proteção da criança e do adolescente. Quando a gente fala, quando o senhor admite que pode passar por uma revisão, há algum ponto ou mais de um que precisa realmente ser adaptado à realidade dos tempos atuais? Eu acredito que existem algumas discussões que já ocorrem dentro da sociedade, em especial na área do direito da infância e do adolescente, na área infracional. E também ainda alguns reparos no controle e na fiscalização das políticas públicas implementadas e não implementadas pelo Estado na proteção da criança. Mas quando o senhor fala de controle a fiscalização, isso é uma coisa de texto de lei ou é a aplicação da lei sim que tem que ser revista? A lei, ela prevê alguns mecanismos de fiscalização, mas ainda em comandos muito abertos. Ainda existe uma superposição de fiscalização e é preciso que haja uma definição mais específica e também uma punição mais específica para aqueles que descumprem as suas obrigações colocadas no Estatuto. Agora, tem uma questão que é muito delicada e que sempre suscita os mais amplos debates, que é a questão da impunidade daquele que é chamado menor infrator. E aqueles que entendem que o limite de idade para a responsabilidade criminal deve ser mudado, deve ser reduzido, entendem que o ECA, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é culpado de tanto marginal menor de idade, com menos de 18 anos, porque são impunes, porque não vão para a cadeia e são usados, inclusive, pelo crime organizado, etc. E que teria que haver uma mudança aí. O senhor concorda? Eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário à redução da maioridade penal, porque eu não vejo nenhum resultado prático no combate à violência com a segregação ou encarceramento desses adolescentes. O que nós precisamos é a compreensão de que, se o adolescente é utilizado pelo adulto, é preciso punir o adulto que usa o adolescente. Nós não podemos responsabilizar a criança e o adolescente, no caso do ato infracional, pela conduta dos adultos. Se nós rebaixarmos para 16, com certeza nós teremos um acréscimo muito grande dos infratores de 14 e 15 anos. Que hoje não existe, porque a utilização, o que se usa é a inconsequência, ainda a imaturidade do adolescente, a sua ânsia por status, por sobressair no grupo, por ter um pertencimento dentro do seu grupo, é que faz com que ele seja uma presa fácil dos adultos que usam para a criminalidade. Agora, com relação, só me permite, com relação ao prazo de 3 anos, se nós formos olhar a aplicação do Código Penal para os adultos, são muitos poucos que ficam presos durante 3 anos. E o adolescente fica custodiado, recluso, sem direito à liberdade, a sair dos muros, por até 3 anos. Então, se nós analisarmos, tirando crimes excepcionais, situações bem raras, nós temos que a maioria dos adolescentes acabam recebendo punições
por vezes, superiores à punição que é aplicada ao adulto pela mesma conduta. Agora, as instituições onde são recolhidos esses adolescentes que cometem a infração grave, inclusive, elas são fiscalizadas no sentido daquilo que fazem para a reeducação, para o preparo desses jovens que estão de verdade ainda numa fase de término do desenvolvimento da sua personalidade, ou eles são lá e ficam jogados numa escola do crime, amontoados e nada aprendem de bom? Em termos de Brasil, você tem uma diversidade muito grande da forma e da qualidade da medida socioeducativa de privação de liberdade. Eu posso falar que no estado de São Paulo, a Fundação Casa, ela reverteu um processo que era da antiga FEBEM. Hoje, ela não pode ser considerada um exemplo mundial, mas ela já está conseguindo fazer com que os adolescentes tenham atividades culturais, eles têm escolarização todos, existem oficinas de profissionalização lá dentro, existem projetos de arte e educação que fazem com que a Fundação Casa esteja buscando o aprimoramento da sua atividade. Ainda existe, infelizmente, violência, ainda existe um pouco de desídia, superlotação. Mas o senhor acha que houve avanço, né? Pelo que o senhor descreveu, houve avanço. A sociedade, ela se condói com a criança, com o adolescente, esses que estão nas ruas, crianças sendo usadas por adultos para pedir esmola, aqueles malabarismos que ficam fazendo, ganha o dinheirinho, dá para o adulto que aquilo é uma empresa que explora. Sim, sim. Né? São jovens, são crianças, são jovens, até bebê que vai para a rua para poder pedir esmola, que está ali, é um tipo de trabalho infantil. A sociedade, ela se sensibiliza com isso, denuncia, ela cobra uma atuação do poder público? Infelizmente, a sociedade, de um modo geral, né, a sociedade brasileira, ela tem o hábito de se indignar, mas de não tomar nenhuma atitude. Então, todos nós, quando vemos uma criança esmolando num dia de frio, nos penalizamos, ficamos indignados, onde estão as autoridades, onde estão as coisas. Mas dificilmente alguém pega o telefone e denuncia para o Conselho Tutelar ou para os órgãos sociais da Prefeitura. Tem um número que a gente pudesse passar agora? Ligar para onde? Eu confesso que eu não sei. Eu gostaria de poder Eu não tenho passar. De cabeça, mas os conselhos tutelares... Conselhos tutelares e o Serviço Social da Prefeitura, que faz o recolhimento de moradores de rua e de pessoas em situação de risco. Quer dizer, nas ruas. É necessária uma divulgação mais frequente desse número para denúncia. Para que as pessoas denunciem. Mas um outro grande problema, que eu acho que também é cultural nosso, é que todos nós, por exemplo, né, queremos um transporte público de qualidade, perfeito, mas ninguém quer o ponto de ônibus na porta da sua casa ou do seu prédio. Eu posso até te citar um exemplo, uma instituição que alugou uma casa num bairro bom aqui de São Paulo e que agora os vizinhos querem retirar porque tem muita criança que chora. Então eles querem que se acolham as crianças, que se proteja, mas se eu tenho um abrigo, né, um serviço de acolhimento do lado da minha casa, eu denuncio porque faz barulho e me incomoda. Então é preciso mudar os paradigmas, a sociedade precisa entender. Precisa entender, precisamos parar para pensar. Muito obrigada. Uma boa noite. Gabriel.